vídeo institucional e logo após a gente volta a conversar sobre as nossas atividades. A maionese industrial é fabricada com óleos vegetais, água, ovos, limão ou vinagre, e contém gorduras de boa qualidade, poliinsaturadas e monoinsaturadas. O primeiro passo para a produção da maionese é coletar os ovos de galinha nas granjas e em seguida separar a clara da gema, pois para produzir a maionese se usa apenas a gema do ovo. Existe uma máquina específica que realiza esse processo. Logo depois é inserido sal na gema e depois ela é pasteurizada para matar bactérias como a salmonela. O próximo passo é inserir o segundo ingrediente, que é o óleo. O mais usado é o óleo de soja. Ele é bombeado para tanques, enquanto isso é também adicionado vinagre e mais sal. Nessa etapa também se adiciona conservantes como cálcio e sódio para aumentar a vida útil do produto. Tudo isso é misturado em um tanque com água à temperatura ambiente. Em seguida, esses ingredientes são misturados com a gema de ovo e é adicionado amido. Isso vai deixar a mistura viscosa, dando textura e cara de maionese. Agora é só deixar a máquina misturar bem, que ao término a maionese que conhecemos já estará pronta para ser embalada e comercializada. Vocês estão indo muito bem e conseguiram adquirir muito conhecimento. Então, Sim. Hoje eu quero tratar exclusivamente sobre esse módulo que a gente tá, pessoal. Nós já estamos chegando na terceira, o C, né, da atividade. Nós estamos aqui em gestão de pessoas. Nós já fizemos comunicação, fizemos também atividade de ciências aplicadas e iniciamos gestão agora, tá bom? Então nós temos gestão de pessoas. Nós estamos agora gestão de pessoas e logo após nós faremos comunicação e informação. Comunicação e informação, desculpa, fundamentos de saúde e segurança no trabalho. Então, nessa matéria de gestão de pessoas, hoje são 22, nós já estamos aqui a 2 aulas do final, certo? Onde será dia 29 e dia 5/6. Então, são atividades, vocês podem verificar que são atividades rápidas de se fazer, né? Esse módulo, a última atividade, ela é um pouco maior, de fundamentos. Mas as atividades, elas ficam abertas para vocês até o final do módulo básico,
aonde eu fiz um combinado com a unidade do seguinte: quem entrou depois, quem teve alguma dificuldade, não conseguiu postar, tudo, ao invés de fazer recuperação, o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar todas as atividades em aberto até agora, para que vocês possam fazer a postagem, certo? Até a quarta-feira da semana que vem. É como se fosse um apanhado geral de tudo que vocês já fizeram. Ah, eu fui com nota baixa. Pode postar novamente, eu vou reavaliar, tá? Se você está abaixo de 60. Se está acima de 60 nas duas últimas matérias, não tem problema. Está acima de 60, média 60, você passou normalmente. Vamos daqui para frente. Ah, eu estou com nota baixa, mesmo fazendo o somatório correto, porque até antes de você entrar, Cássio, eu estava verificando aqui com a Suzana, as notas não estão somando corretamente. Então, às vezes, você postou alguma atividade e não está somando. Por isso que a nota final está abaixo. O dela, por exemplo, estava com 57. Nós fizemos um somatório à mão aqui, deu 74, se não me engano. Né? Acima de 70. Então, é preciso que a sala seja configurada corretamente. Eu vou conversar também com o monitor aqui para que deixe tudo em aberto e faça corretamente esse somatório, para a gente não ter esse tipo de contratempo, tá? Cássio, você entrou em qual atividade, você lembra? É, não, a questão de comunicação e informação, que a menina me mostrou, faltou a SAP 1, mas só que a SAP 1 eu enviei. Inclusive, está tudo aqui no meu celular. A de ciências aplicadas também, eu enviei até antes do prazo, já sabe? Deixa eu dar uma olhadinha para você aqui também. Vamos só abrir aqui. Então, a SAP 1, o C número 1, você enviou tudo, né? Tudo. Isso. Comunicação e informação. Deixa eu pegar aqui. Porque deve estar tendo alguma dificuldade na hora de fazer o somatório, então. Vou pegar aqui, Cássio. Não fui bem, Aqui fala 52, né? Só que Isso. você tem a SAP 1. Deixa eu só abrir aqui. Fala que não foi enviado. Eu enviei as duas SAP no mesmo dia, professor. Tanto a um, Tá. entendeu? Você tem ela salva aí, não tem? Tem. Você consegue enviar ela novamente aí agora enquanto a gente está na aula? Só para ver se está tendo algum problema de anexo? Deixa eu dar uma olhadinha. Vou tentar aqui. Tudo bem. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui. Deixa eu voltar para a atividade, né? Então, nós teremos 4 encontros, pessoal, nessa atividade agora de gestão de pessoas. A SAP 1, eu vou até abrir ela aqui para vocês. Tá? A SAP 1 nós temos aqui. Na SAP 1 nós temos 2 atividades, né? Onde nós temos um contexto aqui, onde João trabalhava numa rede de supermercados, né, na área de logística, exercia a função de chefia no setor de recebimento de mercadorias. Também era um dos funcionários mais antigos no setor, como funcionário exemplar, comprometido e proativo, apresentando o perfil de liderança, foi promovido ao cargo de supervisão da área, né, da área de logística, recebimento, movimentação e logística. No início da função, mantinha um bom relacionamento com seus colaboradores subordinados,
mas nos últimos meses começou a se irritar cada vez mais com os erros de seus colaboradores, que os colaboradores cometiam. Com isso, o setor passou a trabalhar com mais conflitos e maior tensão, gerando por parte dos subordinados de João uma reclamação ao Pedro, que é o gerente da área. Então, João é o supervisor que foi promovido e Pedro é o gerente, né? Eles relataram ao Pedro que João era autoritário e não estava trabalhando em equipe. E Pedro já havia advertido uma vez devido aos transtornos gerados dentro da equipe. Então, quem que Pedro advertiu? O João, né? Você, como componente desta equipe, como faria para auxiliar Pedro a resolver essa situação? Lembrando que João é o supervisor e Pedro é o gerente. Então, o que você faria, né, dentro da equipe para poder auxiliar, fazendo a gestão de conflitos? Essa é a ideia, gestão de conflitos. Etapa 1. Faça 3 sugestões e justifique com argumentações de como Pedro poderia ajudar João. Faça isso em um editor de textos, ou seja, você vai lá no Word do seu computador e vai digitar, etapa 1, 3 sugestões de o que Pedro poderia fazer para ajudar o João com relação ao trabalho em equipe, gestão de pessoas, liderança. Não é isso? O que eu já ouvi, pessoal? E não aconselho vocês. Eu já ouvi muito em algumas atividades aqui, eu já li muitas atividades, o pessoal sempre postava o seguinte: Pedro deve mandar João embora. Se eu mandar o funcionário embora porque ele está tendo uma má gestão de conflitos com os seus subordinados, eu estou sendo um líder correto? Não, né? Eu acredito que não. Se a gente fala tanto em gestão de conflitos, na primeira oportunidade que eu tenho de corrigir a rota, de corrigir um desvio, eu vou lá e mando o supervisor embora, que eu acabei de promover, quem que é o errado da história? Sou eu que escolhi mal, então, né? Então, muitas das vezes, a gente vai se deparar com isso no ambiente de trabalho, como técnico em segurança, você vai falar assim, mas técnico em segurança gerindo conflitos. Sim, nós vamos auxiliar muitas das vezes nessa gestão de conflitos, porque nós estamos de fora. Eu consigo ter o juízo de valor observando os dois pontos, né? Muitas das vezes eu vou ser aí eu vou solicitar que seja dada uma advertência ao trabalhador, que seja dada uma justa causa, né? Quando eu posso fazer a gestão correta daquele conflito e corrigir a rota. Então, o que eu quero de vocês é essa sensibilidade de verificar o que está acontecendo. Será que o Pedro, que é o gerente, errou na hora de fazer vamos dizer assim, a promoção do João? Acredito que não, porque pela história que é contada, era um funcionário exemplar, tinha um perfil de liderança. No início, ele estava tendo um bom trabalho, depois que foi se tornando autoritário. É preciso entender o porquê dessa mudança de comportamento, se existe algum tipo de pressão além, se eu não posso ajudar o João a fazer uma gestão diferente, né? Pegar pela mão e falar, não, vem cá, você está desviando a sua conduta aqui, vamos voltar aqui. Vamos verificar como que eu posso fazer. Quantas vezes a gente não se depara com isso no dia a dia, né? Nós somos funcionários também em empresas diversas. E quantas vezes a gente não se sente, muitas das vezes, fala assim, olha, acho que pegou um pouco pesado comigo, não merecia ouvir o que eu ouvi, né?
Só que a gente fala isso com um colega do lado, a gente fala isso com outra pessoa e nunca a gente tem a atitude de chamar a pessoa e falar, olha, nesse ponto aqui acho que você foi muito ríspido, a gente podia conversar sobre isso, né? O meu ponto de vista eu acho que pode ser diferente, né? Mas sempre conversando numa boa. E a gente, muitas das vezes, tem atitudes diferentes também, sem entender o outro lado. Aí, quando eu tenho a oportunidade de me tornar um supervisor, um gerente naquela área, muitas das vezes pelo tempo de casa, a competência que a gente apresenta, será que eu vou agir diferente? Né? Se eu sempre fui moldado daquela forma, é a oportunidade que a gente tem de mudar as coisas, de fazer diferente. Será que você tem esse pensamento de mudança? Né? Então, já adianto para vocês, mandar embora não é a resolução do problema, tá? Vamos pensando aí. Coloque 3 sugestões, mas vamos pensar como se fôssemos gestores mesmo de área. Por que não, daqui a pouco, um gestor de SESMIT, né? Um grande exemplo que a gente tem, pessoal, eu morei muito tempo em Rio Verde, eu me formei na área de segurança no trabalho em Rio Verde. Então eu tive contato com o SESMIT da Comigo, aonde o SESMIT da Comigo era dirigido por uma técnica em segurança no trabalho chamada Cida. A Maria Aparecida conhecida como Cida. Técnica em segurança. Ela tinha sob a gestão dela engenheiros de segurança no trabalho, médicos do trabalho e técnicos. E ela exercia a função de gerência, mesmo sendo técnica em segurança. Então, muitas das vezes, a questão de hierarquia ela não está ligada só ao acadêmico. Está ligada à forma que você conduz a gestão do dia a dia, tá? O acadêmico auxilia? Claro que vai auxiliar, né? Se eu tiver um nível de gerência na área de engenharia, bacana. Na área de medicina, beleza. Mas nem todo médico é gestor. Nem todo engenheiro é gestor. Tem engenheiro que nasceu para ser engenheiro. Tem médico que sabe ser médico, ele não sabe gerir pessoas. E quando você tem um trabalho de gestão, é preciso que você tenha pessoas preparadas para isso, certo? Então estejam preparados para que as oportunidades surjam na vida de vocês também dentro do SESMIT. SESMIT a gente vai entender mais à frente que é um setor onde o técnico em segurança está inserido, que é o serviço especializado em saúde e segurança no trabalho, certo? Cássio, conseguiu postar? Professor, ainda não, professor. Estou tentando aqui. Ah, tá. Não, mas tranquilo, depois você manda para mim no privado também, a gente vai resolver isso aí. Então tá bom, melhor ainda. Eu posso enviar Não, lá. relaxa, tranquilo, vai dar certo, gente. É só de eu saber que vocês fizeram, é uma tranquilidade. Fica tranquilo, então. Etapa 2. Participa do fórum para discutir como criar uma equipe de alto desempenho, né, de qualidade no mundo atual, podendo também compartilhar uma experiência que vivenciou dentro de uma empresa, né, em que a atitude de liderança foi essencial para um bom desenvolvimento do trabalho. Você pode compartilhar algo que você viveu, algo que você viu acontecendo no dia a dia, tá? Então eu tenho o fórum e tenho a SAP 1, certo? Participar no AVA individual. Esse fórum aqui, viu, gente? Deixa eu só voltar e mostrar para vocês. Eu tenho a SAP 1, juntamente eu tenho o fórum aqui, tá vendo? Atitude de liderança e motivação vale um ponto extra, mas é bacana, né? Não deixe de participar. Fazendo a SAP 1, etapas 1, 2 e 3, certo? Na etapa 3, no encontro presencial, participe da dinâmica em grupo para fortalecer as ações. Então, esse momento aqui, o que eu faço? Etapa 3, presencial. Etapa 1 e 2, AVA. Quando eu falo AVA, vocês entendem que é a sala nossa, gente? Ambiente virtual de aprendizagem. Já está claro na cabeça de vocês, né? Quando eu falo AVA, ambiente virtual de aprendizagem. Quando eu falo presencial, é a aula presencial de vocês.
tá? Então, fiquem atentos a isso, porque muitas das vezes a atividade fala, igual a atividade aqui, ela fala, AVA é no virtual. Quando fala presencial, é na aula presencial de vocês. E o que eu faço na aula presencial, eu não posto como atividade no AVA, não. A avaliação feita no dia já serve como atividade para ser postado a nota no presencial, tá? Essa é a SAP 1. Aí eu tenho, pessoal, a SAP 2. Vamos lá, vamos falar, aproveitar esse tempinho, vamos falar sobre a SAP 2 também. Para vocês já irem se preparando, porque tem gente que morre de medo. É algo tão difícil de fazer, vocês não têm ideia. Olha só. Né? Cara aluno, Pedro vendo que com o passar dos meses, João está piorando a cada dia a sua performance profissional e assim prejudicando toda a equipe, cada vez mais entregando a atestados médicos com vários problemas de saúde, ou seja, a equipe está se adoecendo, a equipe está ficando doente, né, com essas atitudes. Então Pedro resolve chamar João para uma conversa. E como estratégia formulou uma lista de perguntas para o João responder, né, quando estavam reunidos. Pedro conduziu a reunião com respeito, mas João, irritado com a sua situação, começou até mesmo a responder rispidamente a Pedro. Lembrando, Pedro é o gerente e João o supervisor. Porém, Pedro, com toda educação e respeito na condução do encontro, fez com que João se acalmasse e, de fato, relatasse o que estava importunando. Em sua narrativa, disse que estava irritado com os problemas da empresa e que também estava passando por problemas conjugais, uma vez que sua esposa pediu divórcio e também estavam brigando, né, pela guarda dos filhos. Então isso explica tudo, né, gente? Então a gente já começa a imaginar que o... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui antes de contextualizar. Nós conseguimos separar pessoal do profissional? Nossa, eu acho impossível. Cássio? Professor, a gente tenta, né? Não é muito fácil, não, mas a gente tenta. Pamela, o que você acha? Não acha nada? Chegou agora? Tava mudando de casa, cheguei agora. Boa noite. Boa noite. Você consegue separar pessoal do profissional? Ah, depende da situação, né? Porque a gente somos humanos, então certas coisas acabam atingindo a gente. Até que tenta separar, né? Mas Vamos mudar a palavra. Então, assim, nós conseguimos administrar os problemas pessoais dos profissionais? acho que não. Administrar até consegue. Depende da maturidade. É, mas vez ou outra acaba escapando. Sim, porque nós somos humanos, né? A gente acaba errando. Então, não tem jeito, pessoal. Se alguém falar isso para vocês, desminta na hora. Não se separa pessoal do profissional. Você administra, certo? Administrar problemas pessoais e profissionais é uma prova de maturidade, não é isso? Mas chega um ponto em que você não consegue girar uma chave. Se coloca no lugar do Pedro, por exemplo, tá tendo divórcio e daqui a pouco brigando pela guarda dos filhos. A gente sabe que um divórcio é sempre conturbado nessa situação, quando envolve filhos, envolve essa briga. Ele não está conseguindo separar, né? É passível de julgamento? Claro que não, nós não somos juízes, né? Então, quando ele libera isso para a gente, aí é a hora nós técnicos de segurança, / psicólogos, entrarmos em ação, né? Olha só, nesta etapa você irá observar o problema pela visão de Pedro, irá analisar como Pedro irá resolver essa situação. Etapa 1. Né? No editor de texto, faça 3 propostas para que João, de como João pode diminuir seu nível de estresse,
diminuindo os sintomas de doenças psicossomáticas. Justifique cada ação considerando a eficiência de cada uma. Doença psicossomática, gente, são doenças relacionadas ao psicológico, depressão, ansiedade, síndrome de burnout. Já ouviram falar em burnout? Não. Lembra quando falava assim, eu estou estressado? A pessoa olhava e dizia, esse negócio é frescura. Isso é doença de rico. Né? Hoje, quando você fala assim, eu estou bem, a pessoa olha para você assim e fala, como que você está bem? Tá todo mundo estressado. Hoje é o que? Quarta-feira. Ainda é quarta-feira. Né? Vai ser feriado só em Goiânia, todo mundo vai parar lá e a gente vai continuar trabalhando. Eu já fico pé da vida. Né? Lembrando que a gente vai parar, né? Feriado aqui da padroeira, vocês não vão parar. Vocês vão estar trabalhando e estudando. Manias, tiques nervosos, sabe? E isso, ele deu um nome de síndrome de burnout. Quando a pessoa ela fica no nível a ponto de explodir, a sair do seu normal. Né? Por quê? Porque é crescente o número de pessoas que a gente vê se afastando hoje com um nível de estresse tão alto, depressão altíssima, ansiedade, né? Tem pessoas que às vezes nem identificou ainda que tem ansiedade. Outros já sabem e já tratam, né? Nós temos professores que, hoje em dia, na rede pública, o professor ele se sente acuado, por exemplo. Né? Imagina um professor de ensino médio que a qualquer momento ele pode ser agredido por um aluno, por um pai, né? Eu pego, por exemplo, tem um professor aqui que chama Zé Clébio. Na época dele, o pessoal usava palmatória ainda. Né? Professor era uma extensão dos seus pais. Era isso? Né? Você devia todo o respeito ao seu professor. Hoje, está totalmente diferente. O professor está à beira de um surto. Né? Vamos pegar transporte público. Quanto sofre um motorista de ônibus? O quanto é alto o nível de rotatividade dessa empresa? O quanto é alto o nível de pessoas que estão se afastando do trabalho devido a doenças psicossomáticas, né? Quando o psicológico atua sobre o corpo. Está cada vez mais crescente. Então, o estresse já é algo comum, isso aí já é do dia a dia. Então, tem algo além, é a síndrome de burnout. Olha o quanto o João estava estressado com a sua equipe e ele não era assim. Ele foi se transformando dessa forma, porque liderança traz para ele uma responsabilidade. Esse excesso de responsabilidade, mais o problema pessoal que ele estava enfrentando naquele momento, né? Mais a dificuldade de uma luta judicial pelos seus filhos. Como estava a cabeça de João, né? E olha a sensibilidade de Pedro, com toda essa rispidez, essa falta de educação de João, ainda conseguiu entender e ouvir. Naquele momento, ele foi mais que um gerente, ele foi um psicólogo naquele momento. Né? Na primeira oportunidade que o cara falou alto com ele ali, ele poderia mandar embora simplesmente. Porque é um problema seu, não meu. Né? Mas quando você está no ambiente de trabalho ali, acaba que se torna um problema nosso. Imagina você agora técnico em segurança no trabalho. Você coloca um trabalhador que está doente, psicologicamente falando, para operar uma máquina. Será que o risco de acidente ali é maior ou menor do que uma pessoa que está normal? É muito maior, não é? Sim.
E eu preciso identificar isso. Eu preciso observar se o trabalhador está com um comportamento diferente do que o habitual dele. Porque tem gente que é estressado já no dia a dia, mas você consegue ver a diferença. Aí é o momento de você. Eu sempre falo, técnico em segurança que fica querendo dar só advertência, 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 é porque está faltando conteúdo, está faltando observação. Quem dá advertência, gente, é liderança, liderança do setor. Eu, como técnico em segurança, não dou advertência para ninguém. Eu solicito a liderança dele que seja advertido o funcionário. Eu não dei advertência, quem deu foi o seu líder. Eu só fiz a solicitação, eu só sugeri, devido à insubordinação. Porque eu não sou chefe de ninguém, né? Quem é chefe, quem é líder, são os líderes de setor. Então a gente tem que observar e trabalhar de forma preventiva. Como forma preventiva, a primeira coisa que eu faço é tirar esse trabalhador do risco, né? Eu chamo aqui, fulano, vem cá um pouquinho, né? Tirou ele da máquina, numa salinha, só você e ele. Por quê? Outra mania que muitos têm, chamar atenção em público. Gente, em público a gente só elogia. Para elogiar, pode elogiar em público, certo? E não poupa elogios, não. Às vezes a gente tem que fazer o reforço positivo, né? É muito bom quando a pessoa chega e observa o seu trabalho e fala: olha, muito bem, parabéns. Você está desempenhando corretamente a sua atividade. Mesmo que a gente saiba que recebe para isso, né? Ah, eu estou fazendo uma boa aula. Pô, no final do mês o salário cai, então é a minha obrigação. Mas fazer uma aula além, né? Fazer o meu trabalho além também merece reconhecimento. Então, reconheça em público. Isso é importante. Quando o funcionário está abaixo daquele nível ali, se você chamar a atenção em público, você está diminuindo o trabalhador que, imagina, quem de vocês aqui é linear, 100%? Todo dia você é 100%? Né? 100%, né? 55% segunda, 15% na terça, aí 30% na quarta, 5% na sexta-feira ali, porque já está encerrando o expediente, eu quero ir embora. Esse é o seu 100%. Gente, eu vejo, o nosso 100% é isso. Ó. Eu tenho 100% aqui, aqui eu tenho 100% também, porque é o 100% que eu posso dar naquele momento. Quando eu não entrego aquilo que é a sua expectativa, não necessariamente eu estou sendo um mau funcionário. Eu apenas estou fazendo o que eu dou conta de fazer naquele momento. Né? Então não existe essa questão de alta performance que todo mundo vende aí no mercado, não. Pelo amor de Deus, não se entregue ao mercado com esse negócio de alta performance, que isso não existe. Existe aquele 100% que você dá ali, quando é necessário você ser diferenciado, você mostra o seu conteúdo. Mas depois você volta ao normal, né? Porque se você tentar fazer aquilo ali o tempo inteiro, tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom, a sua cabeça vai fundir. E o dia que você não for mais aquele 100% bom que você sempre foi, troca. Põe outro no lugar. Entendeu? É assim que funciona. Né? Nós somos substituíveis como funcionários. Como pessoas, não. Né? Porque cada um de vocês tem uma responsabilidade. Né? Ou você é casado, você tem marido, você tem esposa, né? Você tem filhos. E o tempo todo a gente tem que ser 100% em tudo. E é isso que eu, como técnico em segurança, fazendo gestão de pessoas, eu preciso que vocês vejam isso. Que o trabalhador não vai ser 100% a vida inteira. E quando ele não for 100%, o que eu devo fazer? Advertir? Não, eu devo chamá-lo, né? Questioná-lo por quê, o que está acontecendo, né? Porque você sempre foi bom no que você fazia. Nesse momento você não está entregando tudo que você é capaz. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? É diferente você apontar o dedo e falar, não, fulano não serve para a função, não. Vamos trocar. É muito fácil, né? Então, olha só, nessa etapa aqui eu quero que vocês observem isso, né? Faça 3 propostas de como João pode diminuir o seu nível de estresse, diminuir os sintomas das doenças psicossomáticas, justificando cada ação, certo?
Atividade 2, etapa 2. Aqui o pessoal fica doido, porque morre de medo. Vocês estão fazendo isso aqui ao vivo, aí quando eu falar para vocês aqui, grave um vídeo de no máximo 2 minutos com a sua opinião baseada na etiqueta profissional e protocolo do exercício da profissão de técnico em segurança no trabalho. Fazendo um videozinho de no máximo 2 minutos. 30 segundos é no máximo 2 minutos? Sim. Se 30 segundos é o conteúdo que você tem para passar ali, beleza. Né? Pegou o celular, gravou aqui um videozinho falando, olha, pelo ponto de vista de um técnico em segurança no trabalho, né, relacionado à ética, né, eu posso pegar até o exemplo do João e do Pedro aqui. Né? Eu faria tal coisa assim, 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 mostrando aquilo que você realmente pensa sobre o assunto. Aí, nesse momento agora, não é escrever, é o que você imagina, o que você pensa que vai ser lá fora. Como vai ser as suas ações baseadas nesse tipo de contexto. Então, nessa atividade agora, gente, é muito tranquilo, né? SAP 1 e SAP 2. É muito mais agora gestão de conflitos e pessoas do que uma atividade que você tem que fazer conta, né? Que eu tenho que fazer uma somatória disso, multiplicação daquilo. Não, não é nada disso. Agora a gente entra com relação à sensibilidade como profissional. E apesar dessa ser curtinha, o meu perfil é de trabalhar vocês em todos os momentos visando essa questão de humanidade, né? De ter uma gestão humanizada no ambiente de trabalho. Existem perfis e perfis. Né? De repente, outro professor, ele não tem essa visão tão humanística, mas não quer dizer que está errado também. Né? Às vezes existem perfis mais técnicos. Vou cobrar técnica de vocês? Sim. Né? Mas existe uma coisa no mercado hoje chamado ROPE. A gente vai falar sobre isso também. Eu vou trazer uma apresentação só sobre isso. O que é o ROPE? Né? É a humanização do processo trabalhista. Tá? Isso é algo novo no mercado, que está sendo implantado, né? Porque, assim, é preciso ensinar o trabalhador a falhar. Olha que estranho. A vida inteira a gente ensina o que o trabalhador tem que fazer de certo. É preciso aprender a errar com segurança, gente. Porque o erro, ele é um fato. Todo mundo vai errar no trabalho. E quando eu errar, eu não posso me acidentar. Quando eu errar, eu não posso ser o causador do acidente de alguém. Então, até o princípio da falha segura, ele existe dentro da NR12. Então, nós precisamos trabalhar isso. Ter essa visão holística, uma visão mais ampliada do que é o trabalho como um todo. Tranquilo? Pamela, você que chegou depois aí, conseguiu pegar um pouco do que a gente vai fazer aqui para frente? Sim, peguei um pouquinho. Bacana, bacana. Pessoal, vou liberar vocês, já são 9h50, né? Passa rápido. Eu sei que vocês queriam ficar aqui até às 11, mas infelizmente o Senai fecha. Senão eu ficaria com vocês aqui. Tá bom? Então vamos encerrar. Quanto às atividades, eu vou falar com o monitor para a gente deixar em aberto todas as atividades para vocês até o final do módulo, mas compromisso nosso, postem as atividades até quarta-feira da semana que vem. Porque aí é um feriado nacional, emendado, certo? E dependendo da necessidade de vocês, a gente vai conversando. Mas a gente faz o compromisso até quarta-feira que vem de quem não postou ainda. Quem já postou, bacana, vamos seguir em frente, descansar. Quem não postou ainda, faz a postagem e descansa depois. Combinado? Gente, então, uma boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. Tchau, Obrigada, gente. tá? Até mais. Nada, Boa que isso. noite, tchau. Tchau, tchau.